Opa, bom dia, Pai do Senhor, Shalom, Adonai Elohim, presbítero Marcelo Marques, meu irmão. É isso mesmo, né? É muito conhecida essa passagem, né? Há diversas linhas teológicas de interpretações em cima dessa passagem aí, principalmente, Deus sabia, o primeiro século, a peterista, né? Os primeiros séculos da igreja primitiva, nos dias dos apóstolos, onde as perseguições eram intensas, né? E muitos dos irmãos da igreja primitiva acreditavam no arrebatamento da igreja para aqueles dias, né? E como dizia o apóstolo Paulo, né? É no abrir e fechar de olhos, né? Antes que ao toque, né, da última trombeta de Deus. Lá de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48 até o 58, né? Onde fala sobre vários assuntos, né, para a igreja do Senhor Jesus, né? Pois é, meu irmão, eu vejo assim que no arrebatamento da igreja nós temos que estarmos atentos, né, atinados, e devemos amar a volta, né, de Cristo para o arrebatamento da sua igreja, da sua noiva, né? E quando a gente vai falar sobre o arrebatamento da igreja, de noiva do Cordeiro, né, aí a gente vê assim as diferenças dentro das passagens bíblicas, né? Quando nós chegamos e nos deparamos lá dentro do Apocalipse, capítulo 19, capítulo 20, aí a gente tem que se estudar, tem que analisar, tem que pensar, né? Porque senão vai tirar aí a força do pré-tribulacionismo, né? Ou seja, que a igreja não passará pelo período dessa grande e intensa tribulação. E essa grande e intensa tribulação, ela é causada, né, por conta da ira de Deus sobre as nações rebeldes, né? Ali o Apocalipse, né, onde a ira de Deus, né, a justiça de Deus, na verdade, está sendo feita em cima das nações rebeldes, daqueles que rejeitaram o plano salvífico de Deus e que ficarão aqui em tormentos atrozes, né, e de sofrimentos atrozes, onde a igreja ela não passará por esse período, né? Isso não quer dizer que a igreja de Jesus, ao longo dos séculos, através dos séculos, ela não tenha sofrido perseguições, não tenha passado por momentos de tribulações, não, de forma alguma. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que para que sejamos salvos, convém que passemos por várias, né, tribulações, né? Só que essa tribulação aí, a igreja não passará, né? Porque são os juízos de Deus sobre as nações rebeldes, né? Começando ali na abertura dos 7 selos, né, de Apocalipse capítulo 6, depois vem ali os juízos de Deus na forma do toque das 7 trombetas, né? E, por último, as 7 taças da ira de Deus, mas após as 7 taças da ira de Deus, virá o cumprimento da última trombeta, dentre as 6 trombetas, né? Dentre as 7 trombetas do Apocalipse, né? Onde Deus executará em cada uma dessas fases o seu juízo sobre os povos que negaram a Cristo Jesus. E que aqueles que aqui ficarem perante o período da grande tribulação, né? Onde também, simultaneamente, o Satanás, o anticristo, o falso profeta, haverá de perseguir, né? Perseguir aqueles que se reconciliaram com Deus, né? Principalmente os 144 mil de Apocalipse capítulo 7, sempre eu repito isso, de Apocalipse capítulo 12, de Apocalipse capítulo 14, né? E Satanás, o anticristo, né, o falso profeta, eles haverão de fazer intensas perseguições, né? Pelo lado tem o juízo de Deus, por outro, em cima dos cristãos, daqueles que se convertem a Cristo Jesus, tem a perseguição do anticristo, né? E por aí vai. O desfecho de tudo isso só vai dar-se, né, durante o período ali do Armagedon, né? Quando Satanás é solto por um pouco de tempo, né, durante 1000 anos do reino milenário, ele estará preso. No final do reino milenário, ele será solto por um pouco de tempo e ele fará a guerra, declarará a guerra ao povo de Deus, né? Os 144 mil judeus, né? 2 mil de cada tribo dos filhos de Israel, e aquele entre os gentios que também se reconciliaram e voltaram a servir ao Senhor Jesus. Ele irá lá para o vale do Megido, do Armagedon, né? No hebraico e no grego aí, né? Ele irá declarar guerra, né, contra os escolhidos de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, né, ele destruirá, né? Ele vencerá as hostes malignas de Satanás, né? E o inimigo será vencido por fim. Aí é quando a igreja do Senhor Jesus, né, durante os 1000 anos que passou aqui, né, com Cristo, os 144 mil, né, e 1000 anos de paz milenar de Cristo Jesus sobre a face da terra, após isso aí virá mesmo a eternidade, né, onde estaremos para sempre com o Senhor reinando, né, e a eternidade estará, né, com os seus portais abertos para nós, para a glória de Deus. E é assim que eu vejo durante aí os cumprimentos proféticos, tanto lá do profeta Daniel, né, todo o livro do profeta Daniel ali cumprindo-se na história de toda a humanidade. E durante isso, né, a gente vê também as profecias do profeta Isaías, coisas lá se cumprindo também. A gente vê ali o profeta Jeremias, né, Zacarias também é fundamental, né? Há algumas partes de Salmos, né, onde é um livro poético, mas que revelam a soberania de Deus, o seu reino, né? Revela tudo isso lá em Salmos, apesar de ser um livro poético, né? A gente vê também, né, coisas lá do Êxodo, né, lá do Gênesis, ali do Pentateuco, né, a antiga Torá hebraica também se cumprindo, né? E por quê? Porque tanto a soteriologia como a escatologia, tanto a salvação como as profecias andam de mão dadas nas Sagradas Escrituras, né? Aí a gente vê ali o sermão profético de Jesus também cumprido, muitas coisas ali se cumprindo. A gente vê ali Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, coisas ali se cumprindo.
né? Aí, principalmente, quando nós chegamos nas epístolas de Paulo e nas epístolas pedrinas e joaninas, aí chegamos ali no livro de Judas, né? Judas, né, ali, que é tão pequeno, a gente vê também profecias ali se cumprindo. Né? Quando nós chegamos no Apocalipse, que é o desfecho de tudo, né? A gente vê ali, né, tudo que é de profecias passadas se cumprindo ali dentro do Apocalipse, porque o Apocalipse é o desfecho final, o acontecimento das profecias, né, de todas elas, né, o desfecho final tudo de todas as coisas. Né? Se descortinam aos olhos daqueles que aqui estiverem. E nós que somos estudiosos da palavra de Deus e que amamos a palavra de Deus e que oremos para que ela se cumpra, né? Está prometido, né? E nós temos que orar e temos que amar a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí de cara ali a gente vê, né, no Apocalipse capítulo 1, Jesus glorificado, a glória do Senhor, ele se apresentando a João na ilha de Páscoa no mar Egeu, quando ele foi exilado pelo amor da palavra de Deus, tinha um Jesus que ele dera. Capítulo 1, versículo 9, né, do Apocalipse. A gente vê ali no capítulo 2 e 3, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Aí a gente vê aquilo ali, né? É só que quando chega ali na sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno, né? A igreja da verdadeira coinonia, da verdadeira união e comunhão dos irmãos, onde eles mutuamente amam uns aos outros como a si mesmo. E realmente servem a Deus. Né? E a promessa que o Senhor faz a eles, que no meio dele, apesar da luta, que no meio deles tinham aqueles que se diziam serem judeus e não eram judeus, que diziam serem apóstolos e não eram mentirosos. Né? E o Senhor fará com que eles se prostrem perante eles, né? E o Senhor humilhará aqueles povos, aquelas nações rebeldes. Né? E no versículo 10 do capítulo 3 do Apocalipse, a promessa feita a Filadélfia que porque guardaste a palavra da minha sã doutrina, a palavra da minha verdade, a palavra da minha perseverança, né? A palavra da santificação. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De João capítulo 17, versículo 17. Né? Pai, santifica-os na verdade. Isso é a sã doutrina. Isso é a doutrina. Esta é a palavra da verdade. Né? Que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A promessa feita à igreja de Filadélfia é essa. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu falo-ei, e também eu livrá-lo-ei da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Né? Então a igreja do Senhor Jesus, ela não passará por esse período de tribulação, porque lá está os juízos, as sentenças do juízo de Deus sobre as nações rebeldes. Essa é a interpretação que eu creio, né? Não na preterista que deu-se ali no início dos primeiros séculos, né? Nem na continuista ou progressista que já surgiu no século XVII, no século XVIII, junto ali depois vem o modalismo, o espiritualismo, né? Que eles espiritualizam tudo. Né? E já no século XIX, século XX, vem a futurista, que é a qual nós acreditamos que a igreja não passará por esse período de grande tribulação, segundo Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Né? Baseando-se ali também em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, dentre outras passagens, né? Regressas das profecias proféticas. Pois, meu irmão, graça e a paz do Senhor, que Deus em Cristo nos abençoe.